Olá, queridos alunos e professores, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 26, objeto de conhecimento, a formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa, com detalhamento, os estados absolutistas, as características. Vamos à nossa aula? Queridos, estão preparados para mais uma viagem pela história? E começando hoje, olha só que local maravilhoso que trouxemos para vocês. Estamos aqui numa residência que durante muito tempo foi a residência oficial de muitos monarcas franceses, né? Estamos aqui no Palácio de Versalhes, que foi ali o palácio oficial dos grandes monarcas de um período muito conhecido na história, que é justamente o absolutismo. Então vamos verificar o que foi o absolutismo, quais são as suas características, como é que ele está ali, como é que ele foi constituído, quem são os teóricos que vai consolidar esse sistema político. Então, absolutismo é a concentração do poder nas mãos dos monarcas, que poderia ser um rei ou uma rainha. Os monarcas possuíam grandes poderes sobre seus reinos, ou no caso ali impérios, né? A vontade real não podia ser contrariada, observando aí a questão do caráter divino do rei. Monarcas e ministros administravam os reinos, ou seja, o monarca ele não conseguia administrar tudo sozinho, precisava ali ter a ajuda de funcionários que vão ser os seus ministros. E o rei indicava as pessoas para assumirem cargos de confiança, que é justamente ali os seus ministros, os seus, vamos dizer assim, a sua corte, que vai ajudá-lo a administrar esse grande território que ele vai ali concentrar em suas mãos. Vamos observar como é que estava constituída a sociedade, né, o esquema monárquico durante o período aí absolutista. Esse esquema, trouxe aqui algumas imagens, né, e vocês podem observar que na base desse esquema absolutista eu tenho o camponês. Lembram que o camponês são aquelas pessoas que trabalhavam na terra, que eram os agricultores e que sustentavam ali toda a base lá da economia feudal. E no período monárquico, com o absolutismo, não vai ser muito diferente. Observem aqui que eles estão na base desse sistema. E esses camponeses eram os que pagavam pesados impostos. Toda vez os impostos que eram dados a ele eram cada vez maiores e eles deveriam pagar esses impostos. Acima dos camponeses eu tenho a igreja, que é justamente o clero, e a nobreza, que são ali aqueles nobres que vão auxiliar este monarca, que vai ser ali os ministros, os duques, os marqueses, os condes. Essas pessoas que estão inseridas na nobreza vão estar ali ligados ao rei, ao monarca, que está aqui em cima, ó. Estão vendo que ele está aqui em cima, certo? E que ele tem toda uma base para sustentar a riqueza, o poder e o luxo desse monarca. Observem que aqui, ó, eu tenho duas setinhas, certo? Aqui a azul e a amarela, né? E ao lado eu tenho os burgueses. Professora, por que os burgueses estão ao lado, não estão inseridos nessa pirâmide, nesse esquema do absolutismo monárquico? Porque os burgueses era aquela classe que estava ascendendo, era aquela classe que estava com dinheiro, que tinha ali uma estabilidade econômica, porém, ela não estava inserida numa pompa de grandiosidade, naquela questão ali de fazer parte da corte do rei. Por quê? Porque eles não vinham de famílias nobres, eles não tinham o que chamam de sangue azul. Então, esses burgueses, eles queriam ter status social e, para isso, eles se aliaram ao rei, em que eles forneciam justamente a questão financeira para auxiliar o rei em projetos que ele gostaria de realizar. E com essa ajuda, né, no caso, eles vão conseguir comprar
títulos de nobreza, que nós vamos conhecer como títulos nobiliárquicos. E observem ainda que aqui embaixo eu tenho um representante dos trabalhadores livres que moravam nos burgos, que eram aqueles núcleos urbanos que vão surgir com a queda do feudalismo. Então, esse artesão que está representando aqui um ferreiro, ele vai também estar associado ao burguês, visto que o burguês, com aquela sua esperteza, com aquela sua astúcia de conseguir se manter no poder, ele vai acabar ali se apropriando dos meios de produção desses trabalhadores livres. Ali, e aí vai começar ali aquele início do que nós vamos conhecer futuramente como manufatura, que vai com certeza aí aumentar o poder desses burgueses. Então observem que esse absolutismo monárquico, ele possui aí muitas características que vai fazer com que o rei ele tenha ali o seu poder cada vez mais engrandecido, cada vez mais poderoso. Mas para esse poder do rei ser continuar sendo poderoso, nós vamos observar aí quais são as responsabilidades do monarca. O que ele deveria fazer? O monarca, ele deveria nomear ministros, ele também deveria criar leis, executar a justiça, criar impostos, declarar guerras. Professora, por que os monarcas queriam declarar guerras? Porque à medida que eles conseguiam vencer uma guerra, o status daquele rei ia aumentar. Logo, o rei ele teria ali, ele deveria ser temido. Então, quando ele entrava numa guerra, numa batalha, ele tinha que ganhar. E à medida que ele ganhava, ele também conseguia ali adquirir vários territórios ao seu reino, aumentando ali o seu poder, o seu prestígio. E também as pessoas começavam a temer aquele rei. E para isso ele vai também convocar soldados para poder trabalhar e guerrear nas suas batalhas. E um dos grandes exemplos de monarca absolutista que teremos é justamente Luís XIV. Luís XIV, ele foi o rei da França e ele era conhecido como Rei Sol. Então, ele foi o símbolo máximo da monarquia absolutista europeia, ok? Então, vamos observar que essas responsabilidades, elas vão influenciar na consolidação do poder do monarca. Uma vez que esse monarca ele nomeia ministros, ele vai querer ter pessoas de sua confiança. Essas pessoas têm que ser leais ao monarca. Por quê? Para que ele consiga administrar seu território sem temer que ele seja ali traído. Ao criar leis, claro, ele vai estabelecer, vamos dizer assim, jurisdição para poder auxiliar na execução de suas ordens. Lembrando que esse rei ele tem um poder absoluto, logo ele não poderia ser contrariado, certo? E para que o poder do rei ele seja ali certificado, vai surgir alguns teóricos do absolutismo. Dentre eles, Nicolau Maquiavel, na Itália, Jean Bodin, na França, Jacques Bossuet, na França também, e Thomas Hobbes, na Inglaterra. Então, cada um desses teóricos ele vai ali tentar justificar e legitimar o poder do rei, o poder do monarca, através de teorias absolutistas. Começando, vamos observar o que o Nicolau Maquiavel ele falava. O Nicolau Maquiavel ele era defensor do absolutismo. O governante deve ser firme e rigoroso, de acordo com Nicolau Maquiavel. Ele vai ser dono da expressão maquiavélico. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa palavra alguma vez. Maquiavélico quer dizer aquela pessoa que ela é assim, muito inteligente, muito sagaz, né? E ela vai se utilizar de alguns meios para conseguir o que ela quer, mesmo que esses meios eles não sejam ali legais. Ordem política advém da conservação do poder das mãos de um bom governante. Então, essas são aí características, né, e, vamos dizer assim, ideias que o Nicolau Maquiavel vai defender para legitimar e confirmar o poder do monarca.
A teoria política de Maquiavel, ela vai ser um reflexo de uma república não democrática em Florença. Maquiavel, ele é italiano e ele estava ali junto com a família dos Médici, que daqui a pouco eu vou falar melhor dessa história. Cidade com conflitos internos e externos pelo poder. Esse é o contexto político em que Maquiavel estava inserido. Importância de se manter no poder mantém o Estado e a ordem social, ou seja, para se manter no poder, eu tenho que manter o quê? A ordem social para eu consolidar o meu poder. Separou o domínio religioso do domínio político. Então, olha só, ele vai separar a esfera religiosa da esfera política. E a principal obra do Maquiavel vai ser O Príncipe. Observem aqui, agora com vocês, né? Eu trouxe aqui a capa do livro O Príncipe, de Maquiavel. Este homem aí muito bonito é o Nicolau Maquiavel e está representando aí a capa do seu livro. Maquiavel, ele vai escrever esse livro quando ele estava em exílio. Ele sempre serviu a família dos Médicis na Itália. E durante o tempo que ele serviu os Médicis, ele começou a compreender muitas características da sociedade política da Itália. Só que há um momento em que a família Médici ela vai sair do cenário político e vai levar todos os funcionários que trabalhavam para eles, dentre eles o Maquiavel. E ele é exilado, ou seja, ele é expulso da sua cidade. E enquanto ele estava em exílio, ele escreve esta obra, que é O Príncipe, que ele vai dar-lhe características de como se deve governar. Certo? Então vamos observar aí quais são os pontos, né, que são levados em consideração na obra de Maquiavel. O primeiro é virtude e fortuna, que é melhor ter a capacidade de provisão, uma força e, em alguma tradução, até a virtude, do que contar apenas com a sorte. Virtude é toda a característica de bom preparo do governante. Ter a boa sorte é bom, mas aquele que tem a boa sorte e está preparado para a sorte ruim, permanece no poder. O que isso quer dizer, né? Traduzindo, que é preciso ter sorte, mas também é preciso ter a qualificação para aproveitar aquela sorte. Não adianta eu ter uma oportunidade e eu não ter ali a capacidade para eu acabar ali aproveitando da melhor forma possível esta oportunidade. O segundo ponto que o Maquiavel vai trazer são os fins justificam os meios. Apesar dessa frase não ter sido dita por Maquiavel, ela é atribuída a ele porque está alinhada com o seu pensamento. De acordo com o livro, né, de Maquiavel, um bom governante, para manter o governo e a ordem social, precisa tomar medidas impopulares e até cruéis às vezes. Então, é uma frase que está caracterizando o pensamento de Maquiavel, mas não foi uma frase dita por ele. Então, que isso fique bem claro para vocês. O próximo ponto diz o seguinte: ser amado é bom, mas é preferível ser temido. O temor, ele impede a revolta. O amor, ele é inconstante e a confiança do amor permite a revolta. Não é de todo ruim ter algum amor do povo, mas é melhor ser temido, pois o que teme não se levanta contra. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer o seguinte, queridos, que quando um governante, é melhor ele ser temido porque ele vai ser mais respeitado. Então, quando ele é amado, em algum momento aquelas pessoas que o amam podem tirá-lo do poder. Isso é questão mesmo da natureza humana. Então, de acordo com o Maquiavel, ele vai dizer o seguinte: se tiver os dois, ótimo, maravilha, ser amado e ser temido está perfeito. Mas como isso é praticamente impossível, é melhor ser temido do que ser amado. É essa a característica que ele coloca na obra do Maquiavel. O outro ponto é as ações populares e as ações impopulares. As ações populares, aquelas que agradam ao povo, que são boas para o povo, devem ser feitas lentamente. As ações impopulares devem ser feitas de uma vez. Essa tática visa a manter a popularidade do governante. Ele sempre será lembrado como bom, caso venha de tempos em tempos soltando parte do resultado de sua ação popular, e será rechaçado por um tempo se tomar uma medida impopular de uma vez.
O que ele está querendo dizer nesse ponto aqui? Ações populares e ações impopulares. Quando tiver alguma ação impopular que vai gerar insatisfação para a população, para o povo, é melhor que ela ocorra de uma vez só. E as ações boas, elas sejam gradativas, ou seja, que elas aconteçam de pouco a pouco, para que elas sejam sempre lembradas. Quando o governante ele utiliza uma ação impopular, durante o tempo ele vai ser condenado, mas as suas ações boas, como elas vão ser ali gradativas, elas vão ser mais lembradas do que a sua ação impopular. Ou seja, fica na memória do povo aquilo que é benéfico, certo? E como ela sempre vai acontecendo, isso vai ser uma boa característica para o bom governante, de acordo com a obra de Maquiavel, que é O Príncipe, ok? Vamos observar aí mais características do Maquiavel. Ele vai inaugurar uma política moderna, vai inspirar estadistas, governantes e toda a classe política e vai influenciar futuros pensadores, futuros teóricos como Thomas Hobbes e John Locke, os iluministas franceses como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Hegel e Marx. Então, todos esses pensadores vão ser influenciados pela obra de Maquiavel. Vamos observar agora Jean Bodin, que também é outro teórico que vai confirmar e legitimar o poder real, o poder absolutista. Ordem política, vai ser perseguidor das manifestações heréticas de sua época. O Jean Bodin, ele era religioso. Então, aquelas pessoas que faziam ali heresias, ele vai também perseguir, ali no contexto da Contra-Reforma. Procurador do diabo, ações contra os valores religiosos. Ou seja, tudo que vai ser contra a religiosidade, ele vai ali perseguir. E a principal obra dele é República, que está dividido em 6 volumes. Então, vocês podem ouvir que a principal obra dele é as seis leis da República, né? Que é a mesma coisa que República, mas ela está dividida ali em 6 volumes, em seis exemplares. Ok? Aqui nós temos a imagem do Jean Bodin, certo? Que ele vai fazer essa análise sobre a política. Reflexão política está ligada à questão da soberania. Defende a indivisibilidade da soberania. Olha só essa palavra aqui para vocês, né? O que é ser soberano? É ser independente. É não precisar dar satisfação das suas ações. É aquela pessoa que vai ter ali a sua liberdade para expressar a sua vontade. E quem pode fazer isso? O monarca, o rei absolutista. Vai delegar, delegação de poderes dilui a soberania de um governo estável. Então, o que ele fala? Que esse poder ele não pode ser dividido. Quando se fala de delegação de poderes, quer dizer que eu vou dividir o meu poder. Só que o Bodin ele fala que isso não deve acontecer, porque vai diminuir o poder do rei. E a teoria dele vai se basear no direito divino dos reis. O que isso quer dizer? O rei ele foi instituído por Deus para estar naquela função, para assumir o governo. E por conta disso, ele tem ali a bênção divina para estar à frente de uma nação. Logo, esse poder ele não pode ser questionado, visto que ele tem o poder porque foi Deus que instituiu esse poder àquele monarca, certo? Vamos observar agora Jacques Bossuet. Ele é um teólogo francês e também ele era bispo. Recebeu educação jesuítica, influente em assuntos religiosos, políticos e culturais. Considerado um dos maiores oradores sacros. Vale lembrar que Bossuet ele tinha uma obra voltada para assim, oratória fúnebre muito tocante, muito marcante, em que ele falava sobre a questão das questões de vida e como é que ele deve ali se concentrar, como é que ele deve ali analisar a morte. Então, nesses momentos fúnebres, o Bossuet ele vai ser bastante elogiado e a sua oratória vai ser sempre observada e vai ser sempre ali levada em consideração por conta dessa sua boa oratória. Além disso, o Bossuet também ele vai defender a teoria do direito divino,
que já foi falado para vocês, que é quando o rei ele tem ali a bênção divina para estar à frente da nação. Vai envolver política e religião. O poder real também era o poder divino, ou seja, o rei era como se fosse Deus na terra. Então, por isso que ele não poderia ter o seu poder dividido, é por isso que ele não poderia ter seu poder questionado. Monarcas eram representantes de Deus na terra. A autoridade real não deveria ser questionada em hipótese alguma, de acordo com a teoria do direito divino, defendida por Jacques Bossuet. Nosso próximo teórico é o Thomas Hobbes. Aqui nós temos o retrato do Thomas Hobbes. Ele é teórico, político, matemático e filósofo inglês. Defendia a filosofia política. Era próximo da família real e defendeu até o fim de sua vida a monarquia. Era empirista, isto é, o conhecimento é obtido através da experiência. Então, através da experiência, através da observação, através do estudo, é que se consegue obter o conhecimento. Então, por isso que Thomas Hobbes, ele era empirista. O que Hobbes fala sobre a política? O estado de natureza humano como momento de inaptidão natural para a vida social. Ele vai defender a ideia do contrato social como formação da comunidade humana, que retira o homem de seu estado de natureza. Acredita que o ser humano, em seu estado de natureza, é essencialmente mau, ele é egoísta. Então, os homens em si, entre si, eles vão gerar ali guerras entre si. A necessidade da monarquia para estabelecer a ordem entre as pessoas. Então, imagine, né, uma sociedade em que não tem ali uma ordem, não tem ali um poder para organizar essa sociedade. Trouxemos aqui para vocês a obra de Thomas Hobbes, né, que a obra principal dele é Leviatã. Então, vocês observam aqui que tem a obra do Leviatã. Temos aqui algumas características que vamos analisar. Observem aí que eu tenho uma pessoa, né? Essa obra vai tratar da teoria política contratualista. Livro publicado em inglês para que a população pudesse ler e entender a necessidade da monarquia. Leviatã é um monstro marinho, grande e forte, que protege as criaturas marinhas menores e mais frágeis. Então, o Estado vai ser Leviatã e os seres humanos as criaturas frágeis. Então, observem na imagem que eu tenho aqui o número 1, lá em cima, né, da imagem, é a coroa, que vai fazer referência a quê? A coroa representa o sistema político defendido por Thomas Hobbes em sua obra A Monarquia. No número 2, nós temos a espada, a mão direita do rei, que simboliza uma das mais fortes justificativas para a formação do absolutismo, a segurança, o exército nacional, aquele exército que vai ser profissionalizante, que vai ter que se tornar profissional, vai ter que se tornar leal ao poder absolutista. O cetro, na sua mão esquerda, simboliza o poder soberano do monarca. Ele acumulava os poderes político e econômico através das medidas mercantilistas, que vocês podem lembrar, né? A balança comercial favorável, o metalismo, o protecionismo. Então, essas medidas mercantilistas, elas vão estar ali associadas ao governo absolutista. E através destes, somado ao apoio concedido pela Igreja, exercia um forte controle social. O número 4 é o corpo do rei, é formado por pessoas. Neste caso, a imagem é uma perfeita ilustração da origem do poder real, pois, segundo Hobbes, o governo absoluto havia sido estabelecido pelo próprio povo. O 5, nós temos aí o tamanho, destinada à figura do rei, deve ser atribuída ao poder real. Na figura fica a sensação de que a autoridade monárquica alcança facilmente todo o território nacional. Ou seja,
nos é passado a ideia de um controle estabelecido que podemos chamar de governo. Então, a característica principal dessa obra é mostrar o seguinte, que o rei ele está ali porque houve o contrato social entre o cidadão, entre as pessoas, entre os súditos e o rei. Então, esse contrato ele vai ser ocasionado, ele vai ser gerado por conta de o próprio homem reconhecer a sua fragilidade em relação a saber ceder no momento certo. Como o homem, de acordo com a natureza humana, ele é mau, ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele vai querer sempre tudo só para si. Só que ele vai reconhecer que isso não vai dar certo numa sociedade. É preciso ter ali regras, é preciso ter ordem. E essa ordem vai ser adquirida justamente por conta desse contrato social que eles vão atribuir a este monarca. E este monarca, para conseguir vamos dizer assim, executar esse contrato, ele vai precisar ter um exército forte para poder proteger o seu território, para proteger a sua nação. Vai precisar ter um organismo administrativo para poder auxiliar na administração do reino. Vai precisar ter apoio das classes que estão dentro daquele território, no caso, a nobreza, o clero. Vai precisar também ter o apoio dos camponeses. Então, todas as pessoas terão que estar ali inseridas nesse processo para poder ali consolidar o contrato social, certo? Então, vocês observaram as principais características dos pensadores do absolutismo. Tudo isso para quê? Para confirmar, para consolidar, para legitimar o poder real. Não era só dizer que aquela pessoa era um rei. Por que ele estava sendo rei? Qual era a característica, qual era a teoria, o que legitimava ele a ser um rei? Então, nós vamos observar que essas teorias vão servir para confirmar esse poder. Lembrando que nós estamos numa sociedade agora que é racional, é uma sociedade que vai buscar perguntar, vai procurar questionar para por que aquilo estava acontecendo, para que deveria haver essa associação com o rei, por que eu devo obedecer ao rei, por que o rei tem ali o poder divino. Então, para responder esses questionamentos, surgiram as teorias dos teóricos ali absolutistas para confirmar o poder real. Então, vimos a teoria do Nicolau Maquiavel, vimos aí a teoria do Jean Bodin, vimos a teoria do Jacques Bossuet e do Thomas Hobbes. Cada um vai ter uma característica diferenciada e cada um desses teóricos, eles vão abordar situações diferenciadas para que pudessem ali legitimar o poder desse rei, certo? Então, vamos observar que, se for necessário aplicar situações ilegítimas para conseguir ficar no poder, esse governante ele vai poder tomar essa decisão, desde que esse governante ele não seja odiado. A questão aqui é ele ser temido, mas não deve ser odiado. Então, essa característica, ela deve ser bem observada no contexto da aplicação das teorias absolutistas, ok? Então, esta foi a nossa aula e até a próxima.